Muitíssimo boa tarde, águias do Entrevistando, esse podcast feminino mais babadeiro de Sergipe, a sala que dá voz à mulher sergipana. Hoje o nosso tema é mulher e política. Que tema delicado, não é verdade? Estamos recebendo hoje aqui a Tatiane de Vavá e ela vai explicar pra gente o de Vavá. Muitas pessoas têm curiosidade, ela vai explicar pra gente aqui hoje. Mas eu quero fazer as honrarias, eu quero ler o currículo dela. Eu disse, eu preciso ler o seu currículo pra poder não me equivocar em nenhuma informação. Mas antes de ler o currículo da Tati, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Toda a nossa programação tem sorteio Pix. Mas existem umas regras, e você já sabe quais são as regras, a produção sempre coloca aqui abaixo nos nossos comentários. Então, quando vocês baterem todas as regras da nossa programação no ao vivo, vai ter sorteio Pix. Então, já compartilha o link da nossa programação, convida toda a família, todos os amigos, convida a mulherada. Tem a vizinha, tem a amiga, a prima, a irmã, convida ela para poder saber sobre esse tema, sobre mulher e política. Deixa eu aqui agora apresentar a Tati, advogada criminalista, presidente da Associação Pestalozzi, né, isso de Aracaju, coordenadora da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica de Sergipe, presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista do município de Aquidabã, Sergipe, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, no município de Aquidabã, ex-presidente da Comissão Mulher Advogada Criminalista da Associação Brasileira Criminalista em Sergipe, a ABACRIM, ex-integrante da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Assuntos Penais da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Sergipe. Seja muito bem-vinda, Tati, à nossa programação. Eu quem agradeço o convite. Você é sempre uma querida. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, a todos os seguidores, e estou aqui à sua disposição, como sempre. Que maravilha. Tati, que é uma querida, gente, uma pessoa excepcional, e aqui a gente não tá puxando sardinha, não. Você sabe que nem faz o perfil do Entrevistando isso. Mas já tem a nossa pergunta de praxe, que você já conhece, nossas águias, que é a nossa pergunta oficial. Quem é Tatiane de Vavá e o porquê de Vavá? Então, Tatiane, na realidade, eu costumo dizer, né, porque eu doutora, né, as pessoas até reclamam, né, porque eu não gosto de ser chamada doutora, eu gosto de ser chamada de Tati. Quem é Tati? Tati é mãe de 3 meninos, Pedro, Júnior e Francisco. Sou advogada, sou mãe, sou mulher, sou empresária, tenho orgulho do que eu faço, amo o que eu faço. E Vavá é uma coisa muito especial para mim, né? Na maioria das entrevistas, até teve, durante a política, teve até um fato engraçado, porque as pessoas confundiam com Vavá do algodão doce, porque é Vavá do algodão. Meu pai era comprador de algodão que faz tecido, né? Que envolve para enviar para a fábrica de tecido. E meu pai foi um mestre, né? Em benfeitorias, como pai, como empresário, como amigo, como assistente, enfim. Aí meu pai foi delegado nomeado, foi vice-prefeito, foi prefeito. E na condição política, né, quando eu resolvi me envolver, nada mais justo do que levar até... tiveram algumas pessoas, mas por que Vavá do algodão? Porque ele era comprador de algodão, mas também era chamado como também Vavá da Lagoa do Mato. Só que o mais firme, sempre mais forte, até porque eu cresci vendo ele fazer, sempre foi dessa forma. Que maravilha. Então, se você tinha alguma dúvida, o porquê de Tatiane de Vavá, essa é uma menção, né, e uma questão também muito carinhosa relacionada ao seu pai, né, Tatiane? Que maravilha. Tati, quando foi que você decidiu realmente entrar na política e se envolver com a política? Na realidade, eu sempre fui dos bastidores, né, da política. Né, porque nessa caminhada eu nasci na política, né? Meu pai, quando falecido, né, quando foi assassinado em 2015, ele já faleceu com 88 anos. Então eu nasci já vendo meu pai na política, no caminhar da política, e nisso fazendo um possível sucessor, né, que foi um irmão meu por parte de pai, e aí que ainda levou foi em alguns mandatos lá em Aquidabã. Mas eu sempre tive essa vontade, sempre gostei, porque eu acredito que a política ela é humanização. Ela sempre foi, ela é para mim o que eu sempre vi e ouvi, o que meu pai foi, o que meu pai fez, o quem ele é, como ele caminha, como ele caminhou, né? E sempre exatamente isso, para ajudar o próximo. Eu sempre gostei dessa parte humana que a política nos traz, nos deixa, né? Nos deixa caminhar. Então, eu sempre tive essa vontade, mas eu respeitava, né, a hierarquia, né? Como eu posso dizer, quando meu pai decidiu que o sucessor dele seria meu irmão,
eu esperei, né, um momento, aí, então ele foi algumas coisas, logrou êxito, e pós não, quando foi em 2020, ele não saiu candidato, apoiando um outro candidato lá, e aí eu decidi sair candidata a vereadora, o que para mim até hoje foi uma coisa muito envolvente, muito Como forte. Foi a experiência? Muito forte, porque eu decidi de última hora, né, estava gestante do meu terceiro filho, que hoje, agora em maio, faz 3 anos, Francisco. Antecipei meu parto. Antecipou o parto? Convenci a minha médica a antecipar o parto em 10 dias para que eu estivesse pronta, né, do meu resguardo, estivesse pronta na convenção, para que pudesse, né, participar efetivamente, porque a pré-campanha foi muito pouca, até porque eu estava gestante, eu visitei alguns amigos, né, até mesmo procurando saber para alguns o que alguns achavam. Que interessante. E aí, nisso, convenci a minha médica a antecipar a minha cesariana, né, porque não teria sido de outra forma, sempre seria cesariana mesmo, para que eu pudesse participar efetivamente da campanha. Você se considera uma mulher apaixonada pela política? Sou muito apaixonada, porque o que eu cresci, né, que eu volto a dizer, ver meu pai fazer, para mim foi uma coisa muito forte, né? Meu pai tinha um reduto político, uns povoados, Santa Terezinha e Lagoa do Mato, onde ele, né, conquistou o seu primeiro trabalho lá, que ele era machante. Você é natural de que município? Sou de Aracaju. Sou de Aracaju, mas me criei em Aquidabã, e ainda pré-adolescente, né, que chama, porque era de costume, vim estudar aqui na capital. E aí fiquei, mas sempre deixei os laços, até fiquei um pouco afastada também, porque como meu pai foi assassinado, e eu demorei a colocar isso na minha cabeça, de como uma pessoa tão boa, um ser tão de luz, né, passou por uma maldade dessa, de pessoas muito próximas. Então, eu tentei, mas aí ficou minha raiz, né, porque minha mãe, né, não tinha como tirar ela de uma vez de lá de Aquidabã para Aracaju, e aí quando foi em 2018, eu virei advogada, e a Ana Lúcia Guiar, que nós conhecemos, sim, né, muito maravilhosa, né, uma mãe para mim, uma mãe da advocacia, me deu a missão, eu até tomei um susto, me deu a missão de ser representante da OAB de Aquidabã, e aí nisso o meu primeiro escritório de advocacia foi lá, em Aquidabã, até para ficar próximo da minha mãe e ter que me dividir, porque eu também era mãe de crianças, né, porque meu filho ainda era pré-adolescente, então eu fiquei indo e vindo, mas sempre pelo amor e sempre com aquela vontade, principalmente, Samela, na questão de resgate. Foi mais questão de resgate do nome que meu pai deixou. Porque a política, às vezes... Era uma missão. Era. Até porque, às vezes, a política, eu costumo dizer que ela é muito cruel. Né? Ela esquece, ela deixa de lado as pessoas que tanto fizeram. Porque meu pai é um construidor da cidade que eu tanto amo. E mesmo visualizando todas as facelas e fissuras da política, mesmo assim você ainda continua apaixonada pela política? Continuo apaixonada, porque eu acredito de verdade. Eu acredito que ela transforma, eu acredito que podemos fazer mais. Eu acredito que nós podemos levar esse segmento e levar principalmente a voz de nós mulheres, né? E principalmente demonstrar para tantas outras mulheres que é capaz de ser advogada, ser mãe, ser esposa, trabalhar fora e poder seguir dessa forma. Então, eu acredito que essa é a maior forma. Eu costumo dizer que a política é transformação. Transformação e humanização. Em uma ótica pessoal, em uma análise própria, como você visualiza hoje não somente a política nacional, mas também nossa política regional frente às mulheres? O que é que você acha que ainda precisa melhorar e angariar muito? Então, Samela, eu tenho um ponto de vista amplo e também fechado dessa situação. Amplo no sentido que já evoluímos bastante, né? Essa evolução de ter a participação efetiva das mulheres, porque antigamente em alguns partidos eram colocados mulheres para que somente participassem, né? Para que tivesse a cota ali. Para cumprir tabela. Isso, para cumprir tabela. Então, eu comecei a enxergar no amplo e eu acredito muito nessa evolução. Hoje já tem alguns partidos liderados por grandes mulheres. Por exemplo, o Progressistas é liderado a título nacional por Iracema Portela, que é uma grande força, né? Inclusive foi candidata a vice-governadora do Piauí. E aqui em Sergipe nós também temos, o Progressistas também tem uma mulher muito forte, que se chama Glória Sena, que é uma pessoa maravilhosa, que incentiva cada vez mais mulheres e que acredita. Né? Esse é o sentido amplo que eu acredito, que já evoluímos bastante. Na mesma proporção,
quando você começa a fazer, vou lhe dar uma olhada dos bastidores, pecamos muito. Algumas mulheres têm até raiva de quando eu falo dessa forma, mas assim, eu posso dizer porque eu sou a prova viva disso. Propriedade, né? Exatamente, porque assim, umas têm ciúmes das outras, acham que as outras estão se desgastando, e aí começa todo aquele imbróglio em relação a não caminhar. E aí nisso também, isso é claro até que nós somos o maior eleitorado feminino. Isso e a maioria das eleições são 83, se não me engano agora. E a maioria são votados, então quase 52%. E todas as mulheres e os maiores eleitos são homens. Como assim? Então eu acho que falta muito ainda da nossa união, da nossa construção, e acreditar que aquela que tiver bom no momento, né, que seja ela que vai nos representar. E assim iremos colocar cada uma por uma, né, porque quando uma mulher chega lá, né, no centro de poder, todas nós chegamos juntos. Outras, né? Exatamente. Com esse seu olhar mais voltado para os bastidores, com toda a sua expertise, você acha que a competição em relação às questões de política está mais entre homens e mulheres ou mulheres e mulheres? Samala, é um pouco difícil de responder isso, porque o machismo ainda impera, né? O sexismo ele é muito ainda muito comprovado, muito atuante, até porque, né, na maioria das vezes é alguém que faz alguém. Tipo, é um pai que faz uma filha, né? Eu possivelmente, até não acredito que não, porque meu pai já teria também bastante idade, né? É raiz mesmo, é sangue. Eu vi, cresci fazendo aquilo, como eu já disse. Então, existe ainda o machismo, de fato, que ainda está, e é muito difícil. A prova disso são as próprias bancadas que são formadas, né? Das poucas eleitas que tem, a maioria são homens, certo? Mas a competição interna, ela é desleal, ainda é. Né, acredito assim, tipo, se enquanto a gente enxerga, inclusive tem uma matéria sobre isso, eu li sobre uma matéria de uma faculdade dos Estados Unidos, que se a gente continuar nessa velocidade que estamos indo, vamos demorar 99 anos para que a gente ocupe a paridade de verdade. 99 anos. 99 anos. Não me lembro agora aqui qual é a faculdade, mas sim, durante o percurso da política eu acabei lendo exatamente porque eu queria entender toda essa situação. Então, existe ainda, né? Eu vou dar uma média dos 50-50. Eu acredito que 50% seja ainda machismo, mas 50% ainda interno sobre nós. Vou lhe dar um exemplo. Durante a política de lá daqui da BAN, agora em 2022, no percurso que eu tive, né, que eu rodei praticamente o estado todo na pré-campanha, e na campanha eu fui nas cidades efetivamente onde eu teria apoio. E nisso, uma liderança minha chegou para mim e disse: doutora, eu estou sentindo aqui uma dificuldade, nem sei como conversar com a senhora. Seria uma resistência por parte de alguma classe de gênero? Então, aí eu disse, mas como assim? Me explique. Aí ele disse, olha, o que eu posso dizer para a senhora é que algumas mulheres não votam na senhora porque a senhora é barraqueira, encrenqueira, briguenta. Várias vezes ele me disse isso. Eu não acredito. Pode acreditar. E vinha das mulheres. E aí, minhas águias, bem mulher falando de mulher, né? É aquela velha história que quem percebe a celulite na mulher não é o homem. Na hora você sente o impacto daquilo, assim, você ouvir dessa forma, ouvir que com esses termos, né? E aí, por referência e responsabilidade minha, eu chamei o meu pessoal do meu marketing, né, que me acompanhou durante a eleição, e disse, olha, eu preciso falar sobre isso. Sim. E eu vou retornar a falar sobre isso. Então, o que foi que eu disse? Eu disse, olha, gente, é muito difícil ser advogada, mulher advogada criminalista, né? Então, e agora ingressando na política. Então, e o assédio existe. E é muito forte. Ele existe. Então, por que não ver de outra forma? Que eu sou dessa forma porque eu estou nos protegendo. Foi uma forma que eu encontrei de me proteger. Até porque, graças a Deus, se eu disser que eu passei eu acho que eu já imponho tanto, né, que as situações... Que já bota um limite, uma barreira da pessoa. Comigo as situações foram mínimas, né? Não posso dizer assim, olha, foi dessa forma, eu passei... Não, foram mínimas. Então, eu acho que é bom esclarecer, né? Porque nós... Esse perfil desenvolvido não é frente a outras mulheres, mas sim uma maneira de proteção. Para poder conseguir pairar e tramitar. De fato, nós somos assediadas o tempo todo, que seja em algumas delegacias, no fórum, no caminhão, na caminhada, na escada, na subida, na entrada no fórum, no estacionamento. Isso é normal, né? Normal da visão, isso, né? Mas uma mulher enxergar dessa forma, então eu fiquei muito triste, mas aí graças a Deus o vídeo foi assim, muito importante. Eu recebi abraço de várias outras mulheres, né, que compadecem e disseram, agora eu entendi,
né, que era realmente nos protegendo. Porque não é que eu seja isso, até porque eu sou mãe. Né? Sou mãe, sou casada, sou mãe de 3 meninos. E eu crio, meus filhos me ajudam em casa, que cumpram as obrigações. Então, isso tem que ser. A gente tem que fazer dessa forma. Né? A educação vem exatamente. E isso eu aprendi, e eu posso lhe falar, porque, por exemplo, em 2015, quando meu pai foi assassinado, ele tinha 88 anos. Então, eu vou fazer 40 anos, meu pai já era praticamente coroa. E meu pai já tinha essa visão de dizer assim, olha, aqui todo mundo ocupa os seus espaços. Então, se eu disser que eu passei essa questão do machismo, mesmo tendo a maioria dos meus irmãos homens, não foi. Então, eu vim dessa educação, acredito, mas eu digo sempre, essa mulher nos protegendo. Porque isso é necessário, porque o machismo impera. Você já se sentiu coagida ou tendo sua voz cerceada e há algum momento durante o início que você decidiu tramitar pela carreira política? Estou passando por isso agora. Ai, meu Deus. Quando você se torna... eu até venho me questionando, inclusive no caminho hoje para aqui, aconteceram alguns episódios, né, em alguns grupos de WhatsApp, e eu vim me perguntando, se fosse homem, teria tamanha coragem? Falaria do mesmo jeito? Colocaria da mesma forma? E aí eu ainda tenho uma outra dificuldade, porque durante o percurso político, eu optei, na política de 2020, em ser oposição. E eu fui oposição durante todo 2020. Quando foi 2022, não tinha como ser oposição, porque é Estado. Né? Mas eu ainda continuei no enfrentamento. Então, politicamente, hoje, lá, o que eu tive foram votos de cidadãos. Cidadãos que acreditavam em doutora Tatiana, exatamente. Então, foram 1.118 votos só na minha cidade. Então, é expressivo. Exatamente. Então, quando vem hoje lá, que eu vejo para o outro lado, eu digo que hoje eu não tenho um grupo. A oposição não me abraça e eu não sou situação. Nunca fui. Então, eu venho construindo e continuo construindo e, mediante isso, eu continuo apoiando. Né? Porque você espalhar em grupos de WhatsApp coisas que definem em relação ao exercício da sua profissão, que tem que ser fiscalizado pela OAB, é muito triste. Mas tentando lhe denegrir, ou até realmente porque como é a sua profissão, tentando lhe afetar de alguma forma para lhe desestabilizar. Exatamente. Então, e fazer você até chegar ao ponto de regredir com as decisões políticas? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Né? Além dos ataques, exatamente. Mas o bom é que eu costumo dizer que eu tenho isso desde criança. O desafio, para mim, ele me faz... Lhe impulsiona, lhe instiga. Quanto mais desafiador, quanto mais eu acho que é muito de personalidade. Como eu disse, eu fui criada no meio de homens, né, mais próximo. Meu pai sempre me dá essa liberdade. Eu tenho esse posicionamento. Então, você caminhar, né, sendo muito visível. Então, esses desafios, até na mesma proporção que eu vi, né, esses absurdos, porque da forma como realmente são procedimentos, mas procedimentos que ainda não são sentenciados, procedimentos que ainda não foram resolvidos. Eu nem sequer fui intimada para que eu dê a minha versão, né? E a versão existe. Exatamente. Né? A gente, como advogada, bem sabe que existe. Então, você vê que é exatamente isso, usar da advocacia, né, para me atingir. É usar os mecanismos, na verdade, para fazer um abalo emocional ao ponto de desistir. Exatamente. E depois, lógico, chegar nas nossas questões de fatos e profissionais. Tati, você relatou muito bem sobre essa questão e quando a gente fala sobre o cerceamento, porque nós vivemos em um estado pequeno e numa capital menor ainda. Hoje, qual a sua ótica sobre a nossa política estadual frente às mulheres? Estamos felizes agora, né? Temos 2 mulheres eleitas deputadas federais. A primeira, né, no primeiro caminho andado. Hoje também temos mais mulheres, né, na LESE, né, como deputadas estaduais. Já é um avanço. Não é muito, porque eu acho que são 5, se não me engano, agora. É satisfatório. Satisfatório, é um caminho. E eu vejo que cada vez mais os seus diretórios, os seus partidos estão construindo esse caminhar, né? Porque eu não posso dizer que é engatinhar, porque já tem partidos como o meu, por exemplo, né, que sou progressistas. O nosso líder maior, que é o senador Laércio Oliveira, deixa isso muito próximo. Ele faz questão, né, de sempre participar, de sempre ter esse envolvimento. Como eu já repeti aqui, Glória nem se fala. Então, mas ainda estamos longe, principalmente por ser um estado menor.
Comparando Sergipe com os demais estados, você acha que Sergipe, na questão do posicionamento feminino e levantando essa bandeira política feminina, estaremos em qual ranking, podemos dizer assim? Então, eu posso lhe falar pelo Progressistas. Né? Pelo Progressistas, né, que é o que eu tenho mais caminho, eu tenho enxergado que nós, próximos, só perdemos para o Piauí. Então, o Sergipe é o segundo colocado na visão de mais mulheres em questão de... Ativas na política. Ativas na política. Você está falando de maneira nacional. Nacional. Então esse é o motivo de nós, sergipanas, nos orgulharmos quanto a isso. Com certeza. Porque hoje temos mais mulheres aguerridas e decididas. Com certeza. Com certeza. E principalmente isso, porque, assim, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Eu cheguei no Progressistas, talvez para alguns, uma pessoa que não tem um líder político, né? Não tem só tem um caminhar político e a vontade, né, de repente ser escolhida para ser candidata a deputada federal, que é muito além. E, inclusive, até passei também o preconceito. Como assim? Como foi a sua experiência na última candidatura, sendo mulher para deputada? Maravilhosa. Quais os níveis de aprendizado que você teve? União, que é necessária sempre. Força. Vontade de continuar, ligado à força, porque não adianta você ter força e não ter vontade de continuar. E eu fiz tudo que eu não fiz em 2020. Né? Porque eu tinha experiência nos bastidores, passei para focar, de repente, para 2022, como deputada federal. Para alguns e algumas, um absurdo. Né? Mas eu tive coragem do enfrentamento. Então, como eu falei, a proximidade muito com o senador, que hoje é senador. Sim. E era deputado federal, Laércio, porque ele escuta muito. Eu costumo até ter uma frase, né, entre os meus amigos, que eu digo, a melhor coisa que aconteceu foi eu ter perdido a política de 2020, porque me deu mais espaços em 2022. E hoje eu circulo muito bem e cobro, e reclamo, e peço até a quem tem que pedir. Então, eu sempre estou ali, até porque, né, eu fui candidata, né, a título de Estado. Então, eu acho que ela foi um aprendizado, mas que me deu ainda vontade de continuar. Que maravilha. Tati, quais são os impactos sociais de haver maior representação de mulheres na política? Na sua ótica. Com certeza, visão de mulher. Né? A gente... Com certeza, a mulher ela é mais sensível, né, para os aspectos, né, que sejam ao cuidado com nós mulheres, a própria falta de moradia, alimentação, escola, né, principalmente demonstrar que outras mulheres também podem fazer isso, ser políticas e participar também, ser dona de casa, se quiser, né, se tivesse desse interesse. Então, eu acho que a mulher é a sensibilidade. Nós temos a sensibilidade do caminhar, do progredir, do enxergar, né? E se a gente conseguir chegar, né, à paridade de verdade, com certeza, isso vai ser muito bom para toda a sociedade. Podemos dizer que a mulher tem um olhar mais analítico frente às políticas públicas? Com certeza. Com certeza. E a sensibilidade, né? Eu acho que a sensibilidade é que nos faz, nos permite que a gente tenha um caminhar e um olhar diferente para qualquer assunto que seja. Porque é importante para as mulheres terem a oportunidade de tomarem decisões, ou seja, elas serem livres. Como a gente já falou aqui, existem as cotas, existem os ambientes que as mulheres agora estão angariando, estão desenvolvendo, estão crescendo, mas qual a importância delas terem a oportunidade de serem livres de tomarem as suas decisões no meio político? Principalmente conhecer o que nos permite, conhecer o que a gente pode alcançar, conhecer os nossos direitos, né? Porque brinca-se que seria advogada, né? Só porque é advogado conhece direito, não. E saber que nós podemos fazer muito mais. Eu acho que quanto mais mulheres, mais forças nós teremos. Principalmente para debater, reclamar, progredir, inserir. Que eu acho que esse é muito importante. Então, eu acho que é a visão no social geral. Né, na questão que seja, talvez o
fala daquele trabalho braçal, né? Do que o homem não possa. Tem tantas mulheres que trabalham no serviço braçal. Muitas mulheres. Entendeu? Então, eu acho que é só questão da acessibilidade. Eu acredito que nós temos uma visão ampla. Uma visão ampla, né? Que muitos falam, né? Às vezes eu não posso falar, porque... E outra, eu acho também, né? Eu levo isso para mim. Eu tenho isso na minha casa, que o meu marido me apoia. Não é necessário que você não tenha uma vida familiar. Pode ser. Então, não é... não... como é que foi uma frase que sempre falam, que eu até nem suporto essa frase, né? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Ou vice-versa. Eu acho que pode estar lado a lado. Eu acho que isso é muito importante. Eu não penso em dizer, não, eu sou maior, eu sou um... Não, o homem vai continuar sendo homem. Atrás mais ladeado, né? Mulher vai... Exatamente. Ladeado. Eu acredito nisso de verdade. Que nós temos... Eu acho que somados... É um companheirismo, né? Somados na política, seremos imbatíveis, né? Que maravilha. Lembrando a vocês que nós vamos ter o nosso sorteio Pix, saber aqui da nossa produção como é que anda. Já eu vou aqui olhar como é que funciona, como é que tá aqui as curtidas, os comentários. A produção já colocou quantos comentários e quantas curtidas precisa haver para poder fazer o nosso sorteio Pix. Quero agradecer imensamente a todos os nossos parceiros patrocinadores, as nossas águias parceiras e patrocinadores, a Andréa Salles, especialista em meio. Então, você, mulherada, eu sei que você empreende, que você é extraordinária, faz cabelo, faz unha, vende roupa, vende sapato, enfim, empreende de diversas formas e ainda não formalizou. Procura a Andréa Salles, que ela vai te orientar quanto a isso. Temos também a Bless, que é Centro de Shiatsu-terapia, agora se encaminhando para especialista em eventos. Então, se você vai fazer algum evento, pode contratar a Bless, que ela tem cadeiras de quick massage juntamente com os profissionais para atender no seu aniversário, no seu evento, no seu casamento. Pode entrar em contato também. E tem a Ecom, que é gerenciamento de redes sociais e trabalha com toda essa questão de assessoramento e de marketing digital, que também está aparecendo aí na tela. E, lógico, sempre agradecer ao meu diretor Jorge e essa casa incrível que é a Converge TV Web. Vem você também fazer parte dessa família. Agora vamos entrar em assuntos mais específicos quanto à política. Queremos saber, o ano que vem, ano de quê, minhas águias? É ano de quê? É ano de política. E será que nos bastidores a situação já está pegando fogo? Eu tenho certeza que sim. Porque muitas pessoas acham, Tati, que a política só acontece no ano vigente da política. Mas não, ela começa a acontecer anos antes, porque tem todo um preparamento, todas as decisões a serem tomadas. Tati, na próxima política, você vai ficar nos bastidores? Como é que vai funcionar isso? Hoje eu sou... presidente, né, do diretório. Sim. Né, do Progressistas, que é o 11. E na eleição anterior, em 2020, o qual eu estive, né, do lado, foi o candidato a prefeito pelo Progressistas. 2020, quando você fala, 2020 foi de vereador e prefeito, né? Vindo em 2022. Então, eu tenho conversado com o meu líder maior, sim, que é Laércio, né? E eu tenho demonstrado para ele que eu tenho interesse em ser candidato a prefeita. Esse seu posicionamento em demonstrar o seu interesse tem incomodado algumas pessoas? Bastante. Bastante, porque alguns falam, nunca foi nada e quer ser prefeita, né? Não enxerga que a gente pode fazer mais. Não enxerga que Isso você acha que esses comentários é porque você é mulher ou só pelo fato de realmente você estar chegando nova na política, entre aspas, porque você sempre participou nos bastidores? Mas você acha que esses comentários é pelo fator de você ser uma mulher de postura e posicionamento? Com certeza, com certeza. E principalmente por alguns caciques políticos achar que são donos da cidade. Achar que são os grupos que fazem. De fato, o grupo tem a sua colaboração, mas eu tive 1.118 votos simplesmente com a equipe. Dentro de um município. Isso a gente precisa frisar para as nossas águias que às vezes não entendem muito de política, que esse número é muito expressivo quando se trata de interior. De interior, né? Exatamente. Então, existe a questão do grupo, a gente não pode deixar de lado. Sim, claro. Mas você, ao enxergar que você não pode ser aquilo, eu sou o que eu quiser. Qual a sua ótica sobre a gestão municipal do município que você vai sair a candidata, seja vereadora, seja prefeita? Tem muito a melhorar. Muito é melhor. Poderia listar algumas coisas pra gente? Posso. Se bem que dos anteriores, ainda é o menos pior. Da situação de tudo que aconteceu, é o menos pior. Mas, principalmente,
uma das coisas que eu sempre fiz, que eu sempre participei, das casas que eu visitei, das famílias que eu tive, é a falta de emprego para jovem. Porque a gente tem que enxergar uma Aquidabã grande, uma Aquidabã que cresceu, uma Aquidabã que hoje eu tive em casas que tinham jovens de 16, e eu posso dizer adultos mais jovens ainda, até porque não teve o primeiro emprego, de 16 e 26 anos, que estão todos desempregados. E eu tenho notado... Que não tiveram nem sequer o seu primeiro emprego nem ainda? sequer o primeiro emprego. Com 26 anos. E eu tenho notado, e principalmente nos menos privilegiados, né? Sim. Eu até tive uma visão, enxergando algumas coisas, que alguns vão trabalhar em alguns canaviais, em algumas fazendas do lado de Minas Gerais, e deixam lá. Então, eu até brinquei. Se continuar dessa forma, a Aquidabã vai parecer uma mãe sem filhos. Mãe sem filhos. Entendeu? Então, eu acho que a saúde tem que melhorar bastante. E eu escolhi, né, não estar do lado exatamente porque eu acreditava nas melhoras. Porque quando você centraliza algumas coisas em determinadas pessoas, você acaba deixando de ajudar quem realmente necessita. E eu posso falar em relação a isso porque eu caminhei. Eu fui rodar. Você sentiu a realidade na pele, né? Viu com seus próprios olhos. Exatamente. Eu fui votada em todos os povoados. Todos os povoados. Inclusive, a minha maior votação foi num bairro de classe, né, menor, que eu não gosto. Eu não gosto nem de dizer. Mas realmente são menos privilegiados. Não gosto de dizer pobre, né? A palavra não gosto. Então foi onde eu fui votada. E na cidade, né? Na Paulista foi onde eu fui menos votada. Mas eu fui votada em muitos povoados. Eu cheguei a encontrar casas sem água, sem energia. Casas sem água e sem energia. Exatamente. Porque eu fui a fundo. Eu participei efetivamente. Isso ainda é uma realidade dentro do nosso Sergipe. Com certeza. Com certeza. Então aí você some a falta de saneamento básico, a falta de saúde e o emprego. O emprego. Não tem como a economia daquele município prosperar, né? Exatamente. Eu não posso dizer que eu vou ser uma super-heroína, mas acredito que eu posso dar o meu melhor. Porque eu acredito muito no meu município. Eu sou cidadã aquidabãense. Eu sou cidadã, sou filha da terra. E tenho apanhado porque sou filha da terra. Porque é filha da terra. Exatamente. O grupo que você acabou de mencionar, que é o grupo, você disse que dentre os outros que já passaram, é o menos pior. São realmente grupos diferentes ou simplesmente trocas de figurinhas? Porque isso acontece muito dentro nos nossos interiores, né? De um grupo anterior houve uma unificação, que até eu não posso lhe falar, porque eu não estou participando efetivamente, tranquilo. Mas houve até um possível rompimento entre eles, agora recentemente, mas era um grupo anterior somado ao atual. Eles fazem compliances e no final acaba só se tornando trocas de figurinhas, né? Que até brinquei, né? Até eu falei assim, se for verdade o que tiver acontecendo de verdade, e houve um rompimento, e o tal rompimento que passou 6 anos na gestão querer ser oposição, que realidade a gente vai ver? Na verdade, e se eu estiver equivocada, você que tem uma expertise maior em política, e lógico, com todo respeito, né, a sua carreira política, os políticos tendem a achar que a população é tão leiga a esse nível que não percebe determinadas coisas? Porque as pessoas têm um olhar. Nem todas as pessoas estão nesse município que não tem energia, que não tem água. As pessoas, hoje, com o acesso à internet, você dá um Google, né, Águia? Você dá um Google e você descobre muitas coisas. E eles fazem todas essas coisas achando que a população não está enxergando. Por isso mesmo que eu acredito que na liberdade. Por isso mesmo que eu acredito, por isso mesmo que todo o meu caminhar foi sem... Eu não tinha candidato a vereador, eu não tinha ex-vereador, eu não tinha, vamos dizer, liderança política. Eu tive o povo, porque eu passei a construir uma história. Eu passei caminhando cada dia, explicando o que é que eu enxergava que a gente poderia melhorar. Sempre, sempre. Eu não denegri a imagem nem de político A, nem de político B, nem de político C. Só trazendo os fatos, né? Exatamente. E os trabalhos realizados e desempenhados. Exatamente. Então, eu acredito, né, nesse caminhar, exatamente isso. Por exemplo, eu acho um absurdo, mas já me fizeram essa pergunta, né, de qual lado eu vou ficar. É uma pergunta que eu iria fazer, mas você já pode responder. Eu vou ficar do meu lado. No momento, amanhã eu não sei. Mas hoje
Hoje, doutora Tatiane de Vavá do Algodão permanece observando tudo. O lado que eu escolher ou o lado que eu não escolher, eu vou fazer o melhor pelo meu povo, pelo que eu acredito. Está preparada para engrossar as costas, Tatiane? Dependendo do qual posicionamento político você vai tomar daqui por diante? Sim. Inclusive, foi uma das frases que eu citei. Eu disse, eu tenho 2 coisas legais. Não tenho medo de apanhar, me considero que eu tenho couro de jacaré e vou continuar seguindo e nem gasto dinheiro com advogado das coisas que estão colocando. Então, segue o baile. Segue o caminho. Segue o caminho. Exatamente. Então, hoje, falar do que está acontecendo, até porque o próprio grupo é que estão brigando. Né? O próprio grupo que estava lá unido é que estão discutindo. Agora, querer colocar para a nossa população, para cada cidadão aqui da Baense que virou oposição, depois você passou 6 anos na gestão. Calma aí. E achar que o povo é leigo, né? Exatamente. Achar que as pessoas realmente não entendem. Exatamente. É brincar com a população, podemos dizer isso? Exatamente. E tem uma coisa, né, que as pessoas reclamam muito, que eu não debato sobre isso. Que acaba, infelizmente, é uma prática. Eu não sei nos outros estados, porque eu nunca participei efetivamente. Mas a política do voto comprado no dia do que voto. Tipo assim, você é muito próximo, não olha o que aquela pessoa fez por você aquela vida inteira, e você, de repente, vende seu voto por 50, 100 reais. Se você me perguntar dessa forma, tá, o que você acha? Eu acho que tem que pegar o dinheiro. Tá? Porque o dinheiro é nosso. O dinheiro está lá gastando. É nosso. Porque, às vezes, a pessoa está na necessidade ali de comprar um botijão, uma cesta básica. Você defende esse posicionamento de pegar o dinheiro nosso e a pessoa continua a ser livre para votar em quem quiser? Com certeza. Com certeza. Agora, acreditar ainda que se você pegou o dinheiro, a pessoa vai saber se você votou ou não, em pleno 2023. E tem muita gente que acredita. Esse assunto que a Tatiana tocou é um assunto realmente muito delicado, minhas águias. Você que está realmente participando dos bastidores, já estamos chegando ao fim da nossa programação, mas essas perguntas finais realmente são as perguntas mais interessantes dentro da nossa entrevista. Existe realmente controle de compra de votos? Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Existe. Ou não tem conhecimento? Existe. De saber se o voto que eu comprei realmente eu recebi, ou isso não é possível dentro da política municipal? Existe. Claro que existe. Existe. E como existe. E as pessoas ainda têm aquele medo. Pronto, vou lhe dar um exemplo. Teve uma determinada política que, se não votasse em X candidatos, você perderia o emprego. E disse que tinha como saber. Não tem como saber quem votou, quem não votou. Talvez uma cidade como Aquidauã, né, que as urnas, né, são muito poucas, e são muito poucos votantes. Então, uma proporcionalidade tem em relação... Deduzir quem foi, não. Mas, tipo assim, peraí, eu tinha 16, que ia ser naquela ali. E, de repente, só tive 12 e 4 me entregaram. Mas vai saber quem foi? Não. Então, certas coisas, eu acho que eu vou continuar fazendo esse caminho. As pessoas conseguem coagir e administrar através do medo, né? Exatamente, das ameaças. Exatamente, das ameaças. Inclusive, algumas denunciadas, outras não. Não cabia a mim, nessa política de 2020, fazer as denúncias, até porque eu não era majoritária, eu era candidata a vereadora, estava saindo ali. Em 2022, muito menos, porque em 2022 a política era a nível do Estado, né, não era efetivamente Aquidauã. Eu foquei na minha cidade, mas tive em outras. Onde eu tinha algumas pessoas que declararam os votos a mim, então eu fiz várias visitas, mas existe ainda a coação. Então, os 1.118 votos que eu tive na minha cidade, somados aos quase 2.000 votos que eu obtive, foram votos esclarecidos. Olha, eu gostaria muito que a senhora votasse, que o senhor votasse, que o adolescente votasse por causa disso e disso e disso. Eu, Samela, não fiz ataque a ninguém. A ninguém. Eu acredito na transformação, eu acredito que a política transforma. Mesmo que existam todos esses obstáculos. Por exemplo, já me fizeram a pergunta, você quer ser candidata a prefeita sem dinheiro? Eu disse, vai que cola. Vai que o povo acredita. Vai que em 2024 eles estão mais sábios do que 2022, do que 2020. Quem sabe é o povo. Eu acredito que o voto é do povo, o voto é da população, o voto é de cada um. Óbvio, evidente que você vai ser grato a alguém que lhe foi útil naquele momento. Isso existe e vai sempre existir. Eu tive 169 votos em 2020 e 1.118 em 2022. Mas eu passei 2021 todo e queria mais que tivesse mais informação, que as pessoas entendessem mais, que o voto faz a diferença, que aqueles 50, 100 reais que você pegou e votou na pessoa por coação vai lhe prejudicar durante os outros 4 anos.
porque a cidade não vai desenvolver, né? Já estamos chegando no fim da nossa programação. Peço que vocês esperem só mais um pouquinho, porque ainda tem o quê? Tem sorteio Pix. Justamente, eu só vou mencionar sobre isso, depois eu vou pedir que a Tati faça suas considerações finais e deixe uma mensagem para as nossas águias, para as mulheres, quanto à política, realmente instigando elas a fazerem parte, porque esse espaço também é nosso. Mas, Tati, é realmente muito importante frisar que quando você vende o seu voto, você está vendendo também o desenvolvimento e mitigando e fraudando e negligenciando o desenvolvimento não só da cidade, mas também da sua família e dos que moram ali. Porque se você vende o seu voto, você também depois não tem, eu posso dizer, com que cara você vai cobrar esse político se você se vendeu por tão pouco? Exatamente. Como é que a cidade vai desenvolver? Exato. Então, enquanto não houver essa conscientização, então é por isso que eu acredito, por isso que eu não acredito na política desleal. Essa que você fica denegrindo um, denegrindo o outro. Política de ataques, né? Não. Eu acredito na política de conscientização. Que se você, né, tomar a noção de votar em alguém que realmente quer mudar o seu município ou o seu estado. Eu ouvi até uma frase recente do nosso governador. Alguém chegou para ele, mas aí eu não votei no senhor. E eu estava do lado dele quando ele falou. Eu já ouvi ele repetir essas vezes, eu já vi na rádio, mas dessa vez eu estava ao lado dele. Ele disse, desceu do palanque, a política é para todos. Então, e que seja, né, a nível de estado, e que seja bom para nós. Então, eu acredito muito nisso. Eu não vou continuar, né, com as minhas ideologias, com as minhas sobrevivências, né, porque eu acredito que todo dia, eu não vivo não, eu sobrevivo. Né, porque quando eu penso que já está amenizado aqui, eu apoio do outro lado, e quando não, eu apoio do outro lado. Você acredita que vai ser muito atacada? Com certeza. Se eu decidir para cima mesmo, para a majoritária, com certeza. Então, eu só queria que as pessoas acreditassem na transformação. Que política de ataques não vai ser bom para você. Nem para um, nem para outro. Quem perde são nossos filhos. Quem perde são nossos pais. Né? No caso, porque precisa de uma saúde melhor. Com certeza. Então, as pessoas se enxergarem Deus, e eu vou continuar fazendo com que seja isso. Então, as pessoas me perguntam como foram os meus 1.118 votos. Foram 1.118 votos acreditando na transformação, na conscientização. Isso eu lhe disse que eu não fiz denúncias de algumas coisas. Fiz, porque eu acho que se a saúde for precária, você tem que denunciar. Se a educação não for boa, você tem que denunciar. Se tiver uma falha ali, você tem que denunciar. Já me perguntaram se eu tenho medo? Não tenho medo. Era uma pergunta que eu ia fazer. Não tenho. Você não tem medo de alguma represália, nem contra a família? Não. Você mencionou que seu pai, eu não vou entrar nesse assunto especificamente, foi assassinado, mas você não tem medo de nenhuma represália? Não, mas meu pai foi latrocínio. Ah, certo. Foi latrocínio, não foi crime envolvendo a política, não. Então, mas você não tem nenhum medo quanto a isso, sendo mulher? Samela, eu sou uma pessoa, eu sou católica de criação. Né? Frequentei algumas igrejas evangélicas nas quais eu acredito, mas quem tem Deus tem tudo. Se Deus me deu esse sentimento de missão, é com ele que eu vou. E seja o que Deus quiser. Quero parabenizar por uma mulher aguerrida que é a Tatiane. E eu sei que vocês já puderam presenciar e vislumbrar durante a nossa entrevista. Tati, deixe suas considerações finais para as nossas águias. Que lutem. Lutem pelo nosso espaço. Lutem pela nossa casa, lutem pela nossa família, lutem pelas ideologias melhores, principalmente em colocar outras mulheres lá. Se aquela está ali um pouco na frente, pegue na mão dela e diga, vamos. Então, Samela, eu gostaria muito de agradecer, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Fiz de tudo para estar aqui hoje, porque você sabe sei disso. Que nós temos muito obrigada por honrar o nosso podcast. Inclusive, temos um compromisso juntas. Né? Então, foi assim, e que poder falar, né, assim, você deixar abrir, né, a voz, e que a gente atinge outras mulheres, que a gente consiga se unir cada vez mais. Deixo aqui também um abraço, que amanhã eu não vou poder participar, até mandei o link no grupo aqui, né, amanhã vai ser o lançamento da primeira associação de mulheres empreendedoras, né, no Ferreira Costa, de Priscila Cruz, que por incrível que pareça, não a conheço pessoalmente, mas nosso encontro foi muito pelas redes sociais. E aí, eu achei interessante... Faço questão de conhecê-la depois também. Eu achei interessante que tinha um grupo, teve um encontro de mulheres empreendedoras, e eu também sou mulher empreendedora, né, que eu tenho salão de beleza, e por muito tempo eu tive loja de roupa. Então, e eu entrei em contato com ela, olha, ela precisa de mim, estou à disposição, porque assim, às vezes o conhecimento ajuda você se colocar à disposição para ajudar uma pessoa, e unindo força chegaremos lá. E ela disse, você é a doutora Tatiane de Vavá do Algodão de Equidaban?
Eu disse, sou. Ela disse, posso lhe revelar uma coisa que você vai achar engraçado? Eu disse, posso. A primeira casa da minha avó foi dada pelo seu pai. Nossa, que emocionante. Isso é muito emocionante. E por incrível que pareça, foi num dia que você tá ali, ó. Peraí, eu acho que se eu for por aqui, vai... Entendeu? E lidar, são essas coisas. Se eu for lhe contar o que eu já passei, o que eu já ouvi, em determinados lugares, que eu digo, por isso que eu tô dizendo, é uma missão. O medo não me compete. Então, deixo aqui um abraço. Se vocês puderem amanhã, né, eu acho que é de 9 às 4, eu não me recordo agora, mas é no estacionamento do Ferreira Costa. Vai ser a formação da primeira associação de mulheres empreendedoras. Infelizmente, vou estar um compromisso fora, em Salvador, mas deixo aqui toda a perseverança, todo o caminhar, e que a gente se una nas mulheres, e que acredite. E quem tiver... vou deixar também um recado, Samela, se você me permitir. Sim, né? Claro. Eu advogo para vítimas de violência doméstica. Né? Pode me seguir nas minhas redes sociais. Hoje não está mais doutora Tatiane de Vavá do Algodão, mas está DRA Tatiane de Vavá. Pode entrar no meu direct. Às vezes fala com o pessoal que trabalha comigo, mas a maioria das vezes fala comigo. Então, peça ajuda, peça socorro. E Mulheres Unidas, nós fazemos a diferença. Sempre. É justamente Sempre. isso. Mulheres Unidas, nós fazemos muito a diferença. Produção, como é que tá aí os nossos requisitos? A produção vai falar, viu, gente? Faltou ainda? Nossa, vocês sabem que eu gosto de comprar bolsa e sapatos, não é novidade pra ninguém. Quem me segue já vê lá sempre. Então eu tô achando que esse mês eu não acredito. Mas como nós estamos encerrando hoje a nossa programação do Mês das Mulheres, lembrando que o Dia das Mulheres são todos os dias. É dia de você levantar, colocar o seu dress code, fazer acontecer. E eu preciso frisar isso sempre, que nosso dia é todo dia. Eu vou pedir a produção para poder fazer uma exceção hoje, como estamos encerrando o Mês das Mulheres, para poder fazer esse sorteio. Se a produção liberar, tá liberado. Se a produção não liberar, não posso fazer mais nada, tá, pessoal? Então a produção que vai aqui me falar atrás das câmeras se pode. E eu nem perguntei isso antes. Hoje, eu vou apanhar, gente. Brincadeira. E aí, a produção que vai liberar pra poder a gente fazer. Deixa eu abrir aqui como é que tá o link. Mandar um abraço pra todos vocês. Quero agradecer demais por vocês terem acompanhado. Só um minutinho. Já estamos finalizando. Mandar um beijo para a Andréia, para o Valmor, para Max Azevedo. Um cheiro para todos vocês. Doutora Tatiane, mulher forte e líder. Excelente assunto. Que maravilhoso, parabéns pelo programa, muito obrigado, gente. Quem faz o Entrevistando são todos vocês. Então aproveita para compartilhar. O bom do podcast, né, online é que ele não acaba quando termina, ele só começa. Então você pode compartilhar à vontade, porque o assunto de hoje foi muito interessante e muito esclarecedor. E a pergunta de hoje é uma pergunta sempre. Eu vou deixar a minha produção fazer essa pergunta de hoje. Produção, pode fazer a pergunta de hoje. Qual o nome do programa que da vez a mulher se... Qual o nome da programação? Tem que colocar certo, viu, gente? É da mesma forma como eu não aceito meu nome escrito errado. Produção, tira esse bando daqui e coloca outro bando. Por favor. Eita, será? Qual o nome? Vai ter alguém que vai acertar. Não é possível, né? Enquanto a pergunta é: qual o nome do programa que dá voz à mulher sergipana, o podcast feminino mais babadeiro de Sergipe? Quando vocês vão, a primeira pessoa que colocar aqui nos comentários leva. Lembrando que quero agradecer novamente a todos os nossos parceiros e patrocinador, a minha queridinha que é a Bless, né, Centro de Shiatsu-Terapia, porque queridinha, né, gente? É empresa juntamente com a minha mãe, Centro de Shiatsu-Terapia e Massagens e Estética, agora especialista em eventos. Então, se você quer levar uma cadeira de quick massagem para o seu evento, pode entrar em contato com a Bless Centro de Shiatsu-Terapia. Temos a Econ, que é essa empresa maravilhosa que também me... Respondeu? Maravilhosa. Já dou uma olhadinha aqui. Deixa eu terminar de falar dos meus parceiros que fazem o Entrevistando acontecer. A Econ, que é gerenciamento de redes sociais, que me dá um help lá nas minhas redes sociais. Quero agradecer demais a Econ também. A Andréa Salles, que é especialista em MEI, informalização e organização de todo o seu negócio e para crescimento. Tem uma frase que a Andréa fala que eu amo muito. Você vai começar como MEI, mas você não vai permanecer MEI. Então é justamente sobre isso. É o crescimento e o desenvolvimento da mulher. Então quem ganhou foi...
Convert TV Web. Convert TV Web é a casa que nós somos alocados. É bom explicar isso pro pessoal. Convert é o nome do nosso estúdio, é a TV Web, onde o entrevistando acontece, mas o nome da programação é Entrevistando. Gratidão demais. Então, a ganhadora da programação de hoje foi a Andrea. Um cheiro grande no coração de vocês e até o nosso próximo Entrevistando. Maravilha.